não sei se você já conhece, mas é conhecida nos Estados Unidos como gotas de vitamina. A soroterapia no Brasil também é chamada por terapia injetável, terapia intravenosa e até de soro da beleza. Famosas como Madonna, Rihanna, usam a técnica para suplementar vitaminas, minerais e antioxidantes. Para falar sobre esse assunto, eu recebo na nossa casa o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Muito obrigado, sempre um prazer. Prazer é nosso, doutor. Tá bem assim, é bem atual, né, a soroterapia. Eu tenho ouvido bastante falar sobre isso. O que ela é? Bom, na verdade, a soroterapia são compostos de vitaminas e minerais que vêm em ampolas com uma concentração específica que a gente coloca no soro, mais ou menos entre 100 a 250 ml de soro, e a gente injeta direto na veia. Então, o benefício é que ele entra com uma posologia específica e a gente tem a certeza que vai absorver aquilo tudo que está ali, que não depende do intestino, não depende do fígado para metabolizar. Ele simplesmente já entra na forma ativa. Então a gente pode dizer que um dos benefícios dele principal é porque a gente sabe que ele já está agindo até mais rápido, né? Age mais rápido. E a concentração, vamos supor, 100 miligramas. A gente sabe que essa concentração de 100 miligramas ela vai ser absorvida em sua totalidade, que não depende do organismo, né? Já está na veia, já está no soro, então ele entra e já faz o que tem que fazer. Esse é o benefício. E realmente ele age mais rápido. Mais rápido. Sim. E doutor, a soroterapia só pode ser feita com um laudo médico? Como que funciona? Então, a soroterapia ela pode ser feita dentro do hospital, que é o que todo mundo já conhece, né? Entra e precisa de algum tipo de medicamento, coloca lá. A soroterapia que a gente está falando são as vitaminas, minerais, algumas vitaminas e minerais que são intramusculares também, que a forma de aplicação pode variar. Então, sim, tem que ter uma indicação médica, né? A gente primeiro faz um screening todo, a gente vê o que tem de deficiência, a gente percebe o porquê que tem essa deficiência e a gente age na causa. Não adianta também, né, só colocar o ativo, só suplementar e não controlar todo o estresse que está dentro do corpo, ocasionando essa diminuição desses ativos. E doutor, quais exames que a gente faz para de repente ver e o que a gente pode fazer na soroterapia? Geralmente a gente pede o hemograma completo e o perfil de vitaminas e minerais. Então lá a gente tem hormônio D, vitamina C, B12, B2, B3, todo o complexo, zinco, que é muito importante, o zinco, o magnésio e o hormônio D, muito importante agora nesse pós-pandemia agora, isso é muito importante. Até nas síndromes pós-Covid também é muito importante. Então a gente dosa isso no sangue e a gente consegue identificar o que está faltando e a gente vê a causa base, se é uma desbiose intestinal, né, que é um desequilíbrio da flora intestinal, se é um paciente que fez aquela cirurgia bariátrica e que tem muita deficiência de vitaminas e minerais, se é um paciente, de repente, que não consegue se alimentar, os idosos, eu tenho bastante idoso, né, não consegue se alimentar, então falta vitaminas e minerais. Então a gente calcula isso, para cada paciente é um tipo, para cada paciente é uma posologia, né, uma concentração e fica lá. Então senta na clínica, a gente punciona, tem uma equipe toda de enfermagem, a gente coloca o soro, coloca os ativos dentro desse soro, o paciente fica sentadinho durante 40 minutos, 50 minutos, recebendo esses ativos que são específicos para ele. Que interessante, doutor. Para você que está chegando agora no Santa Receita, a gente está falando de soroterapia e o doutor está falando aqui dos benefícios e da importância, porque realmente às vezes a gente acha que está tudo bem, aí a gente vai fazer os exames e olha, a vitamina tal está baixa, né? Problemas no sangue, triglicérides, sei lá, possível diabetes, ou está faltando nutrientes no seu organismo, zinco, e aí você consegue suplementar? Seria um suplemento, doutor? Pode. Pode ser falar, também? Pode, a gente pode falar de suplemento. E os pacientes que têm desbiose intestinal, né, aqueles pacientes que têm constipação, às vezes que evacuam uma vez na semana, ou os pacientes que têm muita diarreia, que têm alguma intolerância alimentar, a gente vai pesquisando essa intolerância, a gente vai melhorando o aspecto do intestino, porque essas vitaminas e esses minerais, como tudo que a gente come, é absorvido no intestino. Então, se o intestino ele tem uma qualidade muito ruim, esses minerais, essas vitaminas, eles não vão ser absorvidos. Às vezes sai nas fezes. Sim. E tem um paciente também que não come
né? Então Nossa, tem o isso paciente... é muito importante do paciente que não come, sabia? Porque muita gente é acamado, né? E tem problema mesmo para mastigação, que a gente já sabe. Tem deglutição, tem os pacientes que têm problemas estomacais, que têm cirurgias no estômago. Então, a gente tem essas duas vertentes, né? O paciente que quer melhorar a vida e quer ter uma suplementação melhor, e os pacientes que são acamados, os pacientes que são bariátricos, os pacientes que têm alguma deficiência de certas enzimas. Porque, assim, ó, vamos supor, a vitamina B12, ela pode ser ingerida na forma de vitamina B12 ou ela pode ser feita, né, já na forma ativa dentro da veia, que é metilcobalamina. Então, tem pacientes que têm algum tipo de polimorfismo e que se tomar só a vitamina B12, não aumenta. Isso a gente pode pedir nos exames, que é o que você me perguntou agora. Então, a gente pode pedir, aí a gente tem uma especificidade maior, né? A gente maximiza o paciente e a gente minimiza os erros. Que legal isso, doutor. E como que é a frequência disso? Então, a gente tem que agir de duas formas. Nossa, pergunta muito legal. A gente tem que agir de duas formas. A gente identifica a causa base. Tá. É o intestino? De repente é um paciente que não come, de repente é um paciente bariátrico, a gente identifica a causa base e vai tratando. Dependendo das deficiências, a gente coloca, olha, vamos precisar de 5 sessões, 6, 7, 8. A gente faz, dosa e a soroterapia, ela não pode ser uma mão de via única. Ela é um acessório. Né? Tem paciente às vezes que chega e fala assim, eu posso ficar só com a soroterapia? Não pode. Né? A gente tem que estimular o paciente a comer, a gente encaminha o paciente para a nossa equipe de nutrologia, de nutricionista. Então, a gente faz com que esse paciente, ele efetivamente coma, beba água. Continue usando os medicamentos que precisa. Isso. Aí depois a gente passa para a fase oral, que são os medicamentos da fase oral. Depois que controlou o intestino, tratou a desbiose, colocou os probióticos e pré-bióticos certos para o intestino, a gente deixou aquele intestino em calmaria, agora ele está apto a absorver. A gente vê muito também os pacientes que têm, às vezes, ansiedade, depressão e que os níveis de serotonina são baixos. Aí a gente percebe que a serotonina ela é produzida no intestino, quase 90% dela. E depois ela vai para o cérebro. Faz todo sentido, né, doutor? Então a gente precisa de um ambiente interno bem equilibrado para poder ser produzida essa serotonina, para poder evoluir para o cérebro, para o paciente ficar tranquilo. Que demais. E pode ser feito em criança? Qualquer pessoa pode fazer? Pode, qualquer pessoa pode fazer, né? As crianças a gente tem uma ressalva, porque as crianças a gente tem que identificar a base. Né? Tá. Se a criança tem o que a gente chama de APLV, que é a alergia da proteína do leite de vaca, às vezes a criança ela faz uma desnutrição muito aguda e perde muito vitamina e mineral. Sim. Sim, nesse caso a criança está apta, né, para poder fazer uma soroterapia para vitaminas e minerais. Mas lembrando, se ela tem uma APLV ou se ela tem algum tipo de deficiência um pouco maior, a gente identifica a causa base, trata a causa base, suplementa e depois põe essa criança para comer. A criança tem que comer. Aí vem o equilíbrio entre gordura, carboidrato e proteína. Que legal. Doutor, eu perguntei do tempo, né? Por exemplo, 7 sessões, mas existem prazos, por exemplo, só pode ser feita uma vez por mês, a cada 15 dias, como que funciona? Geralmente a gente faz uma vez por semana. Então pode ser feito uma vez por semana. Pode. A gente faz... Tem casos que se tiver muito... Igual, nos casos de pós-Covid, onde os pacientes, às vezes, comeram muito pouco e estão muito debilitados, né? A gente tem uma mitocôndria no nosso corpo, né? Uma organela, que ela produz energia. O Covid, ele destrói um pouquinho essa produção de energia, por isso que o paciente fica muito fadigado. Então, a gente entra com zinco, magnésio, selênio, todos os ativos da B2, B3, sabe? O pool de aminoácido, leucina, isoleucina, valina. Então, a gente faz isso e, às vezes, dependendo de como esse paciente está fadigado, a gente pode fazer 2 vezes na semana. Porque depende do que ele tem, depende da causa. Depende. Aí, às vezes, a gente faz 5 sessões, 10 sessões, pronto, melhora o paciente. Concomitante isso, a gente já vai tratando esse paciente, já vai fazendo toda a parte, faz a bioimpedância, colhe os exames, faz a microscopia de campo escuro, a gente vê todo o paciente. Enquanto ele vai fazendo o soro, a gente já vai modulando e prescrevendo os ativos orais. Que legal, a gente viu umas imagens aqui. Coloca de novo só para eu perguntar para o doutor. É assim que funciona como a gente está no hospital no soro, é a mesma coisa? É a mesma coisa, é isso aí. É colocado, olha lá, aqui é uma bolsa de soro, coloca o ativo ali dentro, esse ativo ele corre,
entra na veia. Aí tem o gotejamento por minuto, tudo certinho. Esse ativo, na verdade, é um azul de metileno. O azul de metileno é o que nós chamamos de nootrópico. O que é isso, doutor? Ele age melhorando a cognição, ele age melhorando a percepção, ele age melhorando a velocidade de raciocínio. É muito usado para paciente que tem Alzheimer, para os velhinhos. Que incrível isso, doutor. E ele foi descoberto assim, né? Teve um reposicionamento no COVID. Tem um receptor chamado AC2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que é onde a proteína spike do COVID entra. E ele consegue estar ali e não deixar essa agressividade toda, tanto durante e quanto no pós-COVID. Então, assim, graças a Deus tem tanta coisa aparecendo boa aí, né? Isso medicamentos reposicionados. E eu fico pensando, doutor, no Covid, até vou fazer uma outra perguntinha sobre isso, mas no próprio Alzheimer, como a gente dá um pouco mais de qualidade de vida para a pessoa, né? Dá. Se você consegue melhorar, pelo menos clarear um pouco, né? Ou o raciocínio, ou o pouco de memória que a pessoa tem. Como a gente consegue fazer isso com várias outras coisas do nosso organismo, né? Com várias outras coisas. Porque no Alzheimer, né, tem deposita no cérebro a proteína tau e a proteína beta-amiloide. Então ela vai destruindo o neurônio, né? E esse azul de metileno é uma das coisas que a gente faz, ele consegue ajudar e a retardar um pouquinho esse processo. O Alzheimer ainda, infelizmente, ainda não tem cura, né? Mas a gente consegue ir retardando o paciente ficar cada vez mais tempo com as suas faculdades mentais. É o que a gente quer. É o velhinho que está com Alzheimer, mas a gente quer que ele continue andando, continue comendo, continue conversando e postergar cada vez mais aquele quadro do Alzheimer de cama. É isso que a gente quer. E é o que é interessante, que é importante para a saúde, para a melhora e principalmente com a qualidade de vida, né? Por exemplo, eu fiquei pensando muito na nossa vida corrida, na própria imunidade, que a gente tá, né, fica bem preocupado agora, no próprio raciocínio, né? Eu que trabalho muito com a cabeça, então às vezes tem hora que fadiga, que cansa. Isso é muito importante. No pós-Covid, doutor, muita gente deve ter procurado. Quais são os principais sintomas que as pessoas têm tido? Pós-Covid a gente vai listar, né? O primeiro é fadiga, é cansaço. O paciente chega lá prostrado, ele fala, Paulo, olha, eu já não consigo treinar direito, eu estou cansado. Esse é o primeiro. O segundo é queda de cabelo. Fala, olha, Paulo, está caindo muito meu cabelo, não era assim, né? As mulheres sofrem ainda um pouco mais que os homens. E o terceiro é a memória. Fala, Paulo, sabe, tem hora que eu estou aqui, mas me foge as coisas. E aí? Aí o que a gente tem que fazer? A gente faz o screening todo, peça os exames inflamatórios, porque o COVID é uma proteína que ela faz inflamação sistêmica no corpo. Então, a gente tem que dosar ferritina, proteína C reativa, dímero, TAP, TTPA, né? As enzimas de fígado, que é TGO e TGP. E a gente identifica se tem uma inflamação e o corpo está tentando combater essa inflamação o tempo todo. E é o que está acontecendo. Então a gente entra com os ativos antioxidantes, aí a gente entra com glutationa, com azul de metileno, a gente entra com vitamina C, o N-acetilcisteína, que é o NAC, ácido alfa-lipóico. Então, assim, tem uma gama de coisas, de suplementos e de soroterapia que a gente faz para melhorar o pós-Covid. Que interessante. Então, essa tríade é o que mais chega no consultório. Doutor, tem perguntinha, vamos ver para... Coloca aqui da Aparecida, Zélia Trevisan, de Santa Bárbara, Minas Gerais. Boa tarde, Aparecida. Boa tarde, doutor. Soroterapia só com prescrição médica? E para dores reumáticas, a soroterapia pode ajudar? Obrigada, um beijo para você, Aparecida. Doutor, e aí? Aparecida, ótima pergunta. Eu gostei também. Também gostei. Bom, pode. Né? Se a gente estiver pensando nas doenças reumatológicas, a gente está pensando também nas doenças que faltam dentro do organismo os antioxidantes. Então, como as doenças reumatológicas produzem muitos ativos que eles agridem o nosso corpo, né? As doenças reumáticas, as doenças autoimunes, elas agridem o nosso corpo. Então, a gente fica com níveis elevados de substâncias, de interleucinas, e que elas cada vez mais vão dando dores. E se a gente encontra um ambiente mais inflamado, um intestino com desbiose, um intestino que não funciona bem. Então, eles acham que funcionar bem é só evacuar. Não é, é absorver os nutrientes. Então, nesse caso, sim. Olha, a própria serotonina, né, que é produzida no intestino, ela precisa dos aminoácidos, do triptofano.
Então é o triptofano que é convertido em 5-hidroxitriptofano que se converte em serotonina. Isso melhora a dor, porque aumenta os níveis de melatonina também. Então, se a gente faz ativos como 5-hidroxitriptofano, como triptofano venoso, a gente melhora as dores reumatológicas. Que interessante. Ah, vai ter que abandonar o tratamento? Nunca. Não. Não. É sempre uma coisa a mais para melhorar a qualidade de vida. Justamente o que você falou. Então, sim, Aparecida, dá para melhorar sim. Muito legal, gente, eu adorei. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. Toda vez que você vem aqui, eu fico pensando assim, preciso marcar uma consulta com o doutor, porque ele fala tanta coisa que a gente precisa observar, né? E que a gente pode melhorar e deve melhorar. Pode. Né? E eu acho isso muito incrível. A gente olhar o paciente como um todo, né? Não fragmentar, olhar como um todo. Exatamente. E vai ser muito bem-vindo. Obrigada, doutor. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado. Aproveita você de casa, segue o doutor na internet, @doutordr.paulorobertolima, tudo junto, o Instagram. E o telefone da clínica é o 12 99737 7007. Obrigada, doutor. Obrigado. Muito bom, né? Quanta coisa interessante que a gente tem para a nossa saúde, né? Que a tecnologia sempre eleve mais para que a gente consiga mais curas, mais qualidade de vida. Mas, ó, tudo depende da gente. E a gente tem um bom caminho que a gente pode fazer e deve fazer. Então, ó, já tô falando agora, vamos parar de tomar aquele monte de remédio sem a gente saber por quê? Que ele fica na bolsinha. Acordou, você fala, tô com uma dor aqui. Em vez de você fazer um alongamento, você já vai lá e toma um remédio. De repente, você só tá precisando dar uma alongada, porque dormiu mal, minha gente. Vamos